Fala, fofuletes! Como é que vocês estão aí, gente? Meninas, como é que estão? Tempão sem se ver, né? Beleza, todo mundo bem aí? Todo mundo com saúde? Tranquilo. Vamos fechar aqui, já fechamos nossa matéria de história. Eu botei uns exercícios aí, então até mais puxadinho, que é o exercício de vestibular, de Enem, aquela coisa toda. Eu só queria relembrar pra gente que às vezes passa batido. A gente ano passado viu isso, terceiro ano, positivismo, e agora a gente está usando isso aí. Então, só para dar uma relembrada que a gente vai corrigir, olha, o positivismo ele nasce com Comte. A gente falou aqui, ó, Comte ele é o pai da sociologia. Inclusive ele cria a ciência, mas não era nem chamado de sociologia, é chamado, né, de física social. E o Comte ele buscava uma sociedade perfeita. Muitos procuram isso. A sociedade perfeita, a gente falou aqui. Então ele vai procurar assim, ó, como ele é um cientista, ele concorda com aquela visão russoriana de que a sociedade é um grande organismo vivo e da evolução de Darwin. Então ele vai falar o seguinte: olha só, eu vou procurar grupos sociais de outros animais que possam servir como exemplo para a gente. Então ele vai lá e olha a colmeia de abelhas. Ele fala: a colmeia de abelhas é a sociedade perfeita, que todas as abelhas funcionam trabalhando em relação a uma abelha só, que é a abelha rainha. Aí ele vai devagar, né? Ele vai viajar na maionese. Ele vai falar assim: imagina se toda a sociedade agora estivesse trabalhando com um único só pensamento. Descobrir a cura do coronavírus. Em uma semana a gente descobriria a cura. Ele viaja, né? A gente sabe que não é tão... mas no sonho positivista, não tira o sonho dele, não. Vamos seguir o sonho aí do Comte. Sociedade perfeita, em uma semana a gente descobriria a cura do coronavírus, que todas as cabeças estariam pensando numa única coisa. A sociedade seria perfeita, a gente perde muito tempo brigando por coisas sem sentido. Então, para ele, a sociedade perfeita seria a sociedade das abelhas, porque todas as abelhas trabalham em função da abelha rainha. Aí ele vai falar assim: beleza, eu vou levar esse modelo para a sociedade humana. Mas o que poderia servir como abelha rainha da colmeia humana? Aí ele pensa assim: o que ele vai buscar dentro da sociedade humana algo que agregue todo mundo em volta daquilo ali? Aí ele fala: religião. A religião ela agrega todo mundo em volta do Deus. André, que religião? Qualquer religião, tá? Ele não é específico numa religião. Ele fala: as religiões elas têm como característica isso. Elas atraem todo mundo e botam todo mundo trabalhando em função de uma coisa só, que é o Deus. Então a religião ela é positiva. Daí o nome positivismo. Ela é positiva porque ela consegue agregar todo mundo para trabalhar em direção de uma coisa só, que é o Deus. Só que ela é negativa porque esse Deus não serve para nada. Lembre-se que o Comte é um cientista. Então a visão dele é materialista. Ele pensa assim: deuses, eles não têm função. Você nunca vai ver uma religião nenhuma encontrar a cura do Covid-19. Você não vai ver aí, né, nenhuma religião desenvolver uma nova tecnologia, nem levar ninguém a Marte. As religiões elas não possuem uma função prática na sociedade. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Senão você leva para o outro caminho aí. E não é isso que o Comte está querendo dizer. Ele está querendo dizer que não tem função prática na sociedade. Ela não tem uma função prática, ela só conforta o indivíduo, mas ela não cria tecnologia, não desenvolve a sociedade. Então ela é negativa nesse ponto. Ela é positiva porque ela agrega todo mundo em volta de um ideal, mas ela é negativa porque esse ideal ela não tem um valor prático na sociedade. Aí o que ele vai falar? Eu vou criar aqui uma religião. A religião positivista, que fez um maior sucesso no Brasil. A gente falou aqui, ó, aqui no Brasil teve várias igrejas positivistas dentro do país. Inclusive aqui no Rio, várias aqui, inclusive até em Campo Grande teve
igreja positivista. E ele vai fazer o quê? Dentro dessa igreja não tem Deus. Ele substitui o Deus e bota no lugar a pátria. Até falei aqui, ó, conquistar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. É o hino aí, ó. Se mata e morre pela pátria, um conceito criado por Comte. Porque não existe pátria. Pátria não é física. Pátria é uma ideia, um conceito criado. Se eu sair do Brasil e atravessar para a Argentina, se eu tirar a placa, você não sabe onde é Brasil, onde é Argentina. É um conceito. Pátria é um conceito. Então, no altar da igreja positivista, tinha a bandeira do Brasil. Daí, a gente viu aqui, ó, os positivistas, quando sobem no poder, a bandeira, ela tem lá a máxima positivista, ordem e progresso. Só faltou o amor ali da frase. Então, no altar tinha a bandeira do Brasil. E troca-se os santos e bota-se mártires. As pessoas que morreram pela pátria. E o principal deles, Tiradentes, na figura de um Jesus Cristo. Daí, os positivistas, quando sobem ao poder, eles proíbem qualquer tipo de pintura. Pintar, retratar Tiradentes, se não fosse retratar ele com a imagem de Jesus, cabeludo, barbudo, com aquela bata branca, morrendo, só que enforcado por nós. Ele morre pela sua liberdade. Jesus morreu para te libertar. Assim, dos pecados. E Tiradentes para te libertar. E para você ficar na democracia, na república. Tranquilo? Tem até um livro aí, ó, as datas que a república manda guardar. Aí ele explica bem isso, mostra as figuras, as datas simbólicas da nova república, como ela traz novas datas. Ela apaga todas as datas comemorativas que tinham da monarquia e colocam todas agora republicanas, exaltando os grandes heróis republicanos. Tá? Tranquilo até aí, gente? Então, só para a gente fechar aí, porque a gente vai ter questão aqui falando sobre isso e para você poder entender isso. Fechou aí, galera? Vamos lá corrigir nosso exercício? Partiu! E aí, galera, beleza? Vamos lá corrigir então nossos exercícios aí. Botei algumas questões aqui. A gente vai dar uma olhada aqui nessa questão que fala sobre o enredo da escola de samba da Mangueira, do ano 2019. O enredo que ganhou o Carnaval 2019 aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada na reportagem do jornal O Globo falando sobre esse samba enredo vencedor. Vamos lá. O samba enredo vitorioso do Carnaval Carioca de 2019 teve como tema as lutas de negros, indígenas e mulheres na história do Brasil. Com o nome Histórias para Ninar Gente Grande, a composição entoava na avenida os versos Brasil, meu dengo. A Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios e mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Para o carnavalesco Leandro Vieira, o enredo critica o falso emolduramento de heróis da nossa história. O que proponho é olhar para os mortos, para o sangue por trás das figuras como o Duque de Caxias, dos Bandeirantes, de Floriano Peixoto, da Princesa Isabel e do Estado brasileiro que permitiu que o brasileiro fosse o último país, que o Brasil fosse o último país das Américas a abolir a escravidão. Para transmitir essa imagem, figuras históricas foram apresentadas dançando sobre corpos de índios e de escravos mortos e ainda assim ensanguentados. Foi forte esse carnaval aí, essa discussão, essa construção, a gente falou aqui no começo da nossa matéria, nossa aula, a construção de heróis pelo positivismo. O positivismo tem esse hábito de criar heróis, de construir heróis para a sociedade. Aí cria Duque de Caxias, que foi um grande assassino, empalava as pessoas, matava crianças, idosos, matava, empalava. A ideia da
Princesa Isabel como a libertadora dos escravos, que trouxe a igualdade para os negros. A gente viu aqui que nada disso, um jogo econômico, né? Então se cria aí, ó, o Tiradentes no positivismo, cria esses heróis do positivismo, cria esses heróis para a sociedade que, na verdade, cria uma falsa história, uma história de mentira. Tranquilo? Aí ele vai discutir isso aqui. Eu não quero, eu quero a história que não está nos livros, né? Que não era mostrada nos livros. A gente teve aí uma série de coisas. Teve uma ditadura que também tentou apagar, um movimento revisionista agora de novo, aí tentando apagar a história, querendo reinventar uma história, querendo apagar fatos, né? Isso é comum acontecer na história. Quanto mais num país onde a característica positivista ainda está forte, ainda é forte, né? O brasileiro ainda tem traços positivistas fortes ainda. Ah, tranquilo até aí? Vamos lá, gente. Marque C para certo e E para errado em relação às afirmativas sobre a abolição dos escravos. Vamos lá. O Brasil foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão? Não, foi o contrário, foi o último país da América a terminar com a escravidão, né? A Inglaterra pressionou os governos escravistas com a lei Bill, a Inglaterra, né? Com a lei Bill Gardner? Sim, foi verdade, a gente falou aqui, né? Entrou aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, fundou os navios, negreiros e foi embora, e ficou por isso mesmo. Vão acabar com a escravidão aí, vão acabar com o tráfico de escravos. Os escravos eram muito baratos para comprar e para mantê-los? Falso, essa aí é errada. Bota aí errado. Pelo contrário, era um bem, preço de um carro zero. A Lei Áurea era uma lei de compra de escravos pelo Império? Sim, transferindo prejuízo privado para os setores públicos. Aí, fechou. Essa daí também tá certa, né? Vamos lá. O imperador retardou a abolição fazendo as leis para inglês ver? Verdade, certa também essa daí. Vai fazendo um monte de lei tentando atrasar o fim da escravidão, porque ele não queria assumir o prejuízo e também não queria ferrar os fazendeiros. Então vamos acabando com a escravidão aos poucos para forçar os fazendeiros a começar a trazer mão de obra livre. Aí vai fazendo essas leis aí, lei do ventre livre, lei do sexagenário, vai, né, desenvolvendo essas leis aí. Vamos lá. Outra. Essa aqui então tá certa. Os cafeicultores foram ressarcidos pela libertação dos escravos? Falso. No primeiro momento, falso. Dom Pedro II não paga. Fala, não assinei, não vou pagar. Daí os cafeicultores partirem para o Partido Republicano e tirarem o apoio de Dom Pedro II. Foi aí, gente? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, errada é essa então. A Convenção de Itu mostra a insatisfação dos fazendeiros com o não pagamento da dívida da Lei Áurea. Verdadeiro. A gente falou aí, ó, eles partem lá para... A Convenção de Itu é a Convenção Republicana. Eles partem para lá para poder ver como seria pago a Lei Áurea caso o Brasil virasse uma república. Tranquilo até aí, gente? Questão número 2. PUC. O estudo comparativo das constituições brasileiras de 1824 e 1891, ou seja, Constituição do período imperial e a Constituição republicana, não permite afirmar. O que está errado aí? O que a gente não permite afirmar? Vamos lá. A Carta de 91, ou seja, republicana, estabeleceu a federação como forma de Estado? Sim, correto. B. A Carta Republicana teve inspiração europeia, ao passo que a Lei Maior Imperial buscou seguir o modelo americano? Não, totalmente errado. Primeiro, a Carta Republicana brasileira teve inspiração nos Estados Unidos, foi na norte-americana. Segundo, a Lei Maior Imperial, que era o poder moderador, ou seja, o poder, você tinha executivo, legislativo e judiciário, e tinha um moderador, que era o poder do rei, que estava acima dos outros três, ele podia mudar os outros três. Então isso aí não está ao modelo americano, até porque o modelo americano é republicano. Então essa está errada. Letra B. Então número 2, letra B. Fechou aí? Beleza? Vamos seguir? Podemos? Então vamos lá. Número 3.
Os exames dos dados sobre o tráfico negreiro para o Brasil e as consequências de sua extinção permitem afirmar números de escravos introduzidos no país. Olha só, cuidado. As pessoas... Essa questão é fácil se você se ligar numa coisa. Esses dados aqui, com a data e a entrada de escravos no Brasil, ele está falando sobre a introdução de escravos, ou seja, importação de escravos. A gente tem dados aqui que refletem quantos escravos entraram no Brasil, foram importados para o Brasil. A gente não está falando aqui de escravo que nasceu, que morreu. Olha aí, esquece isso. Que aí é que está a pegadinha. Sacou? Aqui, o dado que a gente tem está relacionado ao número de escravos que entraram no Brasil. Então vamos lá. A diminuição do número de cativos introduzidos em 1850, olha aí, uma diminuição com relação ao ano anterior, reflete apenas a repressão inglesa do Bill Gardner. Tá certo, uma repressão do Bill Gardner vem e a queda da entrada de escravos, olha como é que vai acabando, né? A escravidão ela vai, né? Você vê aqui, ó, a abolição dos escravos é feita em 1888. Olha aqui, ó, a diminuição da entrada de escravos após a lei Bill Gardner, né? Olha como é que vai diminuindo a entrada de escravos. Então essa aqui reflete de cara, porque as outras leis, lei do sexagenário, a lei do ventre livre, essas leis aí não estão relacionadas com a entrada de escravos ou não. Então a primeira porrada aí é Bill Gardner. Beleza. Ah, tá certo. Vamos dar só uma olhada nas outras aqui, ó. O número de escravos introduzidos em 1850 com relação ao anterior reflete também a providências trazidas pela lei Rio Branco, do ventre livre. Não, a gente falou, não tem nada a ver. Então é só essa aí mesmo. Eu vou falar sobre ventre livre, vai tentar te enrolar aqui jogando ventre livre, mas a gente viu aqui, ó, letra A. Então, número 3, letra A. Tranquilo aí, ó? Marcamos? Vamos lá? PUC, número 4, PUC do Rio de Janeiro, sobre a religiosidade e a Igreja Católica no século XIX. No Brasil, é correto afirmar que sistema de padroado, lembra? Beleza, vamos seguir então. Segundo as leis do Império, ao imperador cabia o direito do padroado, nomeando bispos e outros titulares de cargos eclesiásticos no Brasil e, desta forma, subordinando a hierarquia da igreja ao poder imperial. Certíssimo. Acabou. Ele escolhia os bispos, arcebispos, ele que controlava tudo isso, pagava salário de todo mundo, controlava isso tudo. Acima dele, só o Papa em Roma. Então aí, ó, letra A, já pode até marcar. Pronto, o resto nem precisa nem olhar, porque já viu aí, né, que a letra A tá certinha. Beleza. Fomos até aí, então a 4, letra A. Foi? Passamos aí para 5 agora. Vamos dar uma olhadinha no texto aí. Primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil, fundada por Carlos Chagas em 1923, recebeu em 1926 o nome de Ana Nery, em homenagem à primeira enfermeira brasileira, que serviu como voluntária na Guerra do Paraguai. Ana Nery escreveu então ao presidente da província uma carta em que oferecia seus serviços como enfermeira enquanto durasse o conflito. Partiu da Bahia em 1865 para auxiliar o Corpo de Saúde do Exército, que era pequeno e contava com pouco material. De volta ao Brasil, em 1870, Ana Nery recebeu várias homenagens. Foi condecorada com as medalhas de prata humanitária e da campanha e recebeu do imperador uma pensão vitalícia, com a qual educou 4 órfãos que recolhera do Paraguai. Das alternativas abaixo, apenas uma não corresponde a um país que lutou a Guerra do Paraguai. Gente, moleza. Paraguai lutou contra o Brasil, Uruguai e Argentina. Então aqui, ó. Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile não tem nada a ver. Letra D. Número 5, então, letra D, Chile. Tranquilo aí? Foi? Número 6. Vamos lá?
No Brasil de 1883, a oposição dos militares ao Império se agravou, quando um grupo de oficiais atacou o governo por causa de um projeto de revisão de aposentadoria dos militares e a formação de tropas profissionais. Posteriormente, o governo recuou, prevendo a anulação do projeto. Em contrapartida, foi vetado que os membros do Exército utilizassem os meios de comunicação para atacar as instituições ou autoridades do Império. Qual das alternativas abaixo marca um oficial líder desse movimento? Beleza, Sena Madureira. A gente falou aqui, né? O Sena Madureira, ele vai criticar Dom Pedro, aí vamos mandar prender ele, aquela confusão toda que a gente viu. Então aí a número 6, letra A, Sena Madureira. Foi até aí, gente? Vamos seguir? Beleza. Em relação ao Montepio, todas as afirmativas estão corretas, exceto eu quero a errada aí. Ele está querendo a errada aí. Vamos lá. A. Os voluntários da pátria, em geral, eram escravos que lutavam em troca de liberdade? Verdade, a gente falou aqui, uma grande massa. Não tinha soldado preparado, treinado. Esse discurso é falso. Esse discurso é positivista. Voluntários da pátria, soldados e aquela coisa toda. Esquece isso. A gente não tinha tropas profissionais. O voluntário da pátria, em geral, escravos, pessoas pobres, humildes, buscando um sonho. Montepio, recebeu um dinheirinho, recebeu uma terra para plantar, os escravos receberem a liberdade. Isso tudo é o discurso dos voluntários da pátria. Fomos até aí? Letra B. Aí então tá certo, ele quer errada. Vamos lá, letra B. O imperador havia prometido um soldo e terrenos aos combatentes que retornassem. Verdade. A gente falou até do Rio da Prata aqui, Rio del Plata, que foi um Montepio, pago aí a um soldado que voltou da Guerra do Paraguai. Vamos lá, C. Sena Madureira fez elogios à atitude do imperador de pagar o Montepio? Errado. Matou essa aí. Acabamos de falar que o Sena Madureira criticou Dom Pedro. Então aqui, número 7, letra C. Tranquilo até aí, gente? Tá seguindo? Vamos lá? Beleza. São características do padroado. Número 1. A documentação da população era emitida pela Igreja Católica? Sim, verdade. Era emitida pela Igreja Católica. Foi. Número 2. Apesar da influência católica no Brasil, era possível casamento civil? Não. A gente viu aqui que o casamento civil só surge mesmo na República. Tem até aquela charge que a gente falou aqui do casamento civil, né? Então só um por enquanto. 3. A maior autoridade religiosa no Brasil era o bispo. Errada, era o imperador. Número 4. O salário do clero brasileiro era pago pelo imperador? Sim. Tá certo? Então as certas aqui estão a 1 e 4. Estão corretas. Letra D, 1 e 4. Então a número 8, a resposta é a letra D, 1 e 4. Foi aí, gente? Opa, vamos lá agora, questão número 9. Aqui, ó, Tiradentes, aquela cara de Jesus Cristo. É o padre chorando com a cruz na mão, orando, e um escravo chorando por ele. Uma cena, né, construída aí no imaginário da população. Durante os governos ditatoriais brasileiros, todos de cunho positivista, era obrigatório se retratar Tiradentes com as fisionomias de Jesus Cristo, enaltecendo seu sacrifício à pátria e colocando-o como mártir da República. Tem aí um livro, né? As datas que a República manda guardar. O livro é ótimo, eu não tenho ele aqui em mãos para mostrar para vocês, é ótimo, vai discutir isso. Aí o dia da padroeira do Brasil, a República, todo esse processo aí do positivismo, essa construção aí que a gente vai falar, as datas que a República manda guardar. A construção de Tiradentes como herói do positivismo, esse livro é excelente, retrata bem isso aí pra gente. Explique como funcionava a igreja positivista no Brasil e a função de Tiradentes. A gente falou aqui no início da nossa aula. Então, só para a gente botar aí como resposta, coloca aí, ó, na igreja positivista, a pátria
é o Deus? Ele falou, não tem Deus, Deus é a pátria. E os santos são substituídos por mártires, pessoas que morreram pela República. Aí aqui, qual é a função de Tiradentes? Jesus Cristo. Ele é o mártir maior. Tá aí se pintar Jesus, se pintar Tiradentes como Jesus. Aquela fisionomia de Jesus. Era proibido se pintar diferente. Tranquilo? Ele era um ofer soldado, né? Cabeça reca, sem barba. Aí se constrói essa imagem aqui para você fazer uma associação direta, tá? Tranquilo? Beleza. Fechou aí a 9? Vamos para 10? Vamos lá. Explique a política do encilhamento aplicada pelo ministro da Economia, Rui Barbosa. Vamos lá. Coloca aí como resposta. Rui Barbosa fabricou dinheiro. Rui Barbosa fabricou dinheiro sem relação lastro-ouro. Rui Barbosa fabricou dinheiro sem relação lastro-ouro, vírgula. Emprestou para os empresários brasileiros, vírgula, de novo, na intenção de industrializar o Brasil. Foi? Beleza, a gente falou aqui, eu faço papel, dinheiro, papel, sem relação lastro-ouro, empresto esse dinheiro para os empresários para eles construírem fábricas, como se fosse um cheque sem fundo. Fabrica, vende, o dinheiro me paga, eu vou lá e cubro o cheque. Eu não ganhei nada, mas aí eu já industrializei o Brasil. Isso não vai funcionar, a gente viu por quê, André? Pela falta de comprometimento do empresário brasileiro. Pegou esse dinheiro, saiu gastando, não industrializou e depois não teve como pagar. Aí quebrou o Brasil, surge dívida externa brasileira. Tranquilo até aí, gente? Fechamos essa daí então? Vamos para a questão 11? A PUC do Rio de Janeiro. Vamos dar uma lida aí. A raça ariana, reunindo-se aqui a duas outras totalmente diversas, contribuiu para a formação de uma sub-raça. Olha aí a ideia pejorativa e racista aqui, uma sub-raça, uma raça inferior, mestiça e crioula. Lembrando que a palavra crioula aqui nasce na América, né? Eu não sei aqui qual é o sentido que o autor está trazendo aí nessa relação de crioulo, mas acredito que seja a palavra no seu original, porque crioulo, essa palavra era utilizada para definir os espanhóis que nasciam na América, tipo o japonês, tem um sansei, ou não sei o que lá, que tem essas denominações. Então, o japonês que nasce no Brasil, filhos de japoneses que nascem no Brasil, acho que é sansei, uma coisa assim, né? Então, para eles também era assim, crioulo. Inclusive, uma palavra pejorativa, como sansei, você acha que o termo é esse. Sansei também é pejorativo. É japonês nascido no Brasil, então ele já não nasceu no Japão, nasceu em outro país, já é inferior. Já cria aquela ideia de que ele não nasceu na terra natal. Sacou? Crioula era isso, que não nasceu na terra natal. Tá? Então, olha, mestiça e crioula, distinta da europeia, ou seja, diferente da europeia. Não vem ao caso discutir se é bem ou mal. É um fato e basta. Não quero falar que se é bom ou se é ruim. Só é um fato, basta. Pô, já está sendo discriminador. O texto é altamente racista. Vamos lá. Nos anos que antecederam a abolição da escravidão no Brasil e nas décadas que se sucederam, houve uma longa controvérsia expressa em polêmicas, discursos e livros, acerca do caráter racial brasileiro. Acerca desta questão, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. As teses sobre a inferioridade da raça africana, ou seja, os discursos querendo dizer que o africano ele é inferior, aliado ao sentimento de sua incapacidade para o trabalho livre e autoestimulado, ou seja, o negro é cansado, é preguiçoso, ele não quer trabalhar. Esses discursos aí inflamavam na época, reforçavam a opção dos cafeicultores paulistas pela imigração europeia. Verdade. Além de todos os outros problemas, esses discursos iam
colaborar para que se esquecesse o negro e partisse para trazer brancos europeus para cá. A gente falou aqui, é um processo de clareamento, um projeto de clareamento da população brasileira. Tranquilo? Vamos lá. Então essa aqui tá certa. O argumento de que a raça chinesa bastarda e faz degenerar a nossa, objetivou impedir a imigração de chineses, os coolies, para substituir a mão de obra escrava. Verdade, a gente falou isso aqui. Inclusive o Palheta trouxe japoneses para cá e foi vetado depois da vinda. Amarelos não, orientais não, eles são raça inferior. Vamos trazer branco e clarear a população brasileira. Vamos lá. Vários homens de ciência após a abolição defenderam que somente a fusão dos grupos étnicos poderia aprimorar o homem brasileiro, a propiciar o seu embranquecimento. Errado, pelo contrário, eles não queriam negros, não queriam essa mistura não era bem-vinda. Tá? No início, logo no final da República, logo no final do Império, no início da República, esse discurso aí não funcionava. Tá? Não havia essa ideia aí de vamos misturar, porque misturando branco com negro, a raça vai ficar uma raça boa, a gente vai ser forte. Não. Nesse início aí, não. Tá? Você vai ver depois, mais para frente, esses discursos aparecendo, mas aí, no início, não. Tá? 4. Ao longo da década de 20, mais principalmente na seguinte, o homem nacional mestiço foi valorizado, sendo inclusive argumento para a Lei de Nacionalização do Trabalho de 1931, obrigando todas as empresas urbanas a empregar pelo menos 2/3 de mão de obra nacional. Verdadeiro isso aqui. A gente vai estar vendo agora no próximo bimestre, só que a questão está falando sobre o negro, escravo, essa coisa toda acabou, a gente vai acabar falando aqui. Em 1922, na Semana de Arte Moderna, a gente vai estar vendo aí no nosso próximo bimestre. O brasileiro agora vai ser exaltado. O nordestino, que é o mestiço, é o verdadeiro brasileiro. A arte nordestina é a verdadeira arte brasileira. A gente tem que parar de ficar querendo ser americano. Até hoje a gente carrega isso, né? Essa briga aí, que seria ser americano. Ser de verdade brasileiro é abandonar esse discurso, é pegar e abraçar o discurso. Ser o mestiço agora, o nordestino, é o verdadeiro brasileiro. A gente vai ver aqui, no nosso próximo bimestre, Guerra de Canudos, o livro Os Sertões, que vai dar base ao que a gente chama de modernismo, movimento modernista, que muda essa visão. Em 22, como ele está falando aqui, em 30 vem leis com Getúlio Vargas, já continuação aí do outro conteúdo aí de outros bimestres. Aí verdade isso aqui. Então estão corretas a 1, a 2 e a 4. Cadê? Letra D, 1, 2 e 4. Foi aí, gente? Fechamos o nosso exercício? Beleza, pegamos exercícios da PUC, vários exercícios aí de vestibular, demos uma esquentada aí no nosso conteúdo, demos uma fermentada aí. Fechamos aí, gente? Beleza, então agora é só esperar semana que vem, de repente se tem mais questionário ou não, se a gente vai ir já para a nossa avaliação do bimestre. Tá, gente? Espero que esteja todo mundo bem aí na casa de vocês, todo mundo com saúde. Vamos fazer as recomendações, mantendo a quarentena aí. Tudo de bom para vocês, gente. Um beijão no fundo do coração de vocês e até semana que vem. Tchau.